Bom, vamos lá. Então no MHR, tá? Aqui é interessante, pensando que o MHR ele vai ser principalmente um prognóstico de marcadores de doenças cardiovasculares também. Porque basicamente, vamos pensar da seguinte forma, o HDL, né, o colesterol HDL, ele vai ter uma série de repercussões aí, pensando em benefícios para o nosso paciente. Então, por exemplo, o que o HDL vai fazer na nossa corrente sanguínea? Primeiro de tudo, ele vai diminuir o que? A agregação plaquetária, tá? Então, ele tem essa ação, por isso que o HDL não pode ficar muito baixo no paciente, tá? Usuários de esteroide anabolizante é muito complicado, porque o HDL cai muito. Você aumenta muito a quantidade de eritrócitos, aumenta marcadores que, com o passar do tempo, isso pode ser extremamente complicado quando a gente está pensando também em doenças cardiovasculares, tá? Você, com o HDL em níveis adequados, você diminui a migração desses monócitos aqui para eles se transformarem em macrófagos, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre células espumosas, mas basicamente o HDL vai ter esse efeito protetor, tá? Você também diminui a quantidade de monócitos, tá? E legal é que o HDL vai ter um efeito antioxidante, pensando aqui na LDL oxidada, porque o problema não é a LDL estar aumentada, o problema é a LDL estar oxidada. Como que a gente oxida a LDL? Por exemplo, um paciente que tem muito estresse oxidativo, que tem uma desbiose intestinal, que tem uma resistência à insulina, porque a gente sabe que um quadro de resistência à insulina é caracterizado pelo aumento do estresse oxidativo, pelo aumento da inflamação. Então, consequentemente, se esse paciente tem um quadro de resistência à insulina, obesidade, inflamação, a gente pode assumir que ele está em um constante quadro de inflamação e estresse oxidativo e, consequentemente, estará fazendo com que o LDL se oxide. E aí a gente vai entrar na parte da proteína C reativa. Mas a proteína C reativa, viu uma LDL oxidada, vai lá e opsoniza ela. E aí depois vem lá o macrófago, fagocita, eu vou mostrar isso de uma maneira mais didática, mas aí basicamente você cria as células espumosas e vai criando a placa de ateroma, tá? Então, o HDL, ela vai ter essa ação de inibir a LDL oxidada, que é maravilhoso, tá? Outro ponto, HDL diminui quem? NF-κB, que é um fator de transcrição pró-inflamatório. Consequentemente, você tem uma ação anti-inflamatória por conta do HDL, tá? Então, essa relação, a gente não tem também ainda um consenso de qual valor. Então, por exemplo, eu peguei aqui uma média de estudos, tem estudos mostrando que ela precisa, assim, sempre precisa estar baixa, tá? Então, tem estudos mostrando que ela precisa estar abaixo de 12, outros abaixo de 8, outros abaixo de 7. Então, você pode pegar e definir um valor, um ponto de corte em 12. Então, tentar deixar sempre, por exemplo, os pacientes com valores dessa relação menores que 12, tá? Mesma coisa, você pode fazer uma tabelinha lá de Excel e simplesmente ir só colocando os dados, isso já sai para você. O laboratório não vai te dar esses valores. Você tem não vou falar obrigação, mas você tem o poder, você tem de fazer um trabalho realmente diferenciado, entende? Então a gente não é porque o laboratório não dá que a gente não faz com o nosso paciente, é o que eu te falei. Poucos profissionais fazem isso. Então você está tendo um conhecimento que isso pode te colocar na frente de grande parte dos profissionais hoje. Não só essa aula, mas as outras aulas que eu dei também, nas próximas aulas, o conteúdo que eu estou dando aqui para vocês, de verdade, eu poderia estar cobrando por uma aula dessa, sabe? Mas de verdade, eu tenho paixão por trazer isso para você, porque nós podemos fazer a diferença na vida do nosso paciente, sabe? Pega esse conteúdo e aplica, começa a fazer isso com o paciente. Isso é uma coisa que a gente consegue ver de uma maneira muito mais aprofundada com o que está acontecendo com o nosso paciente. Não simplesmente pega essa aula, anota e deixa de fazer. Conhecimento sem prática não adianta de nada. De nada a gente adianta saber para que serve cada relação e não colocar isso em prática, tá? Então esses são dados muito interessantes que com o passar do tempo você vai ver que vai ter cada vez mais e mais profissionais falando sobre isso. Então assim, é uma coisa assim que faz a diferença no nosso atendimento, sabe? E com o passar do tempo, você com um conhecimento diferenciado desse, você consegue cobrar mais caro, você consegue se diferenciar de fato com grande parte dos profissionais hoje, tá? Então,
Relação a MHR, ela está relacionada com risco de doenças, então doenças cardiovasculares de forma geral, tá? E é interessante você sempre fazer uma correlação com o aumento da proteína C reativa, porque assim, o que é o problema? Se o monócito tiver, a relação a MHR estiver alta e a proteína C reativa estiver alta, o risco de doenças cardiovasculares nesse paciente vai ser muito complicado. Porque você vai entender, disso que eu falei agora da relação do monócito com o HDL, mas a gente vai entrar na proteína C reativa, o risco que esse paciente tem de uma aterosclerose, de um acidente vascular cerebral, de infarto agudo do miocárdio é muito significativo, tá?